mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A profecia de Sião, nosso Messias que veio a nós, o único que é digno de livrar-me, se deu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve rugir do leão de Judá. 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 Nós cremos. Prepara agora o caminho do Senhor. 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 Ó, vale. Amém, igreja, se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Aleluia! Quantos aqui nessa noite vieram adorar ao Senhor Jesus? Será que você pode dar uma salva de palmas a Ele em agradecimento pela sua vida? Aleluia! E nós vamos declarar nessa noite que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei.
Deus é bom, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom. Só a igreja declare: te adorar. Vamos declarar mais uma vez: te adorarei. Aleluia. Aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia! O nosso Deus, Ele já se faz presente no nosso meio. Amém? As palmas. Da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus.
Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que declare, Deus, tu és grande. Nosso Deus e Deus, tu és grande. Nosso Deus. Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos fome e sede pela tua presença, Jesus. Só tu podes saciar a fome que está em nosso coração. Não há outro como tu, Pai. Prova de ti é viver pra sempre. Beber de ti é não ter mais sede.
Será que você pode levantar as suas mãos? Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, Há uma sede em meu coração. e vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Há uma fome em meu coração, há uma sede em meu coração. Vem me saciar, só tu podes. Somente tu podes. Sacia no Senhor, pois temos fome e sede de justiça. Declare: há uma fome em meu coração, e vem me saciar. Há uma fome em meu coração, vem me saciar, só tu pode. Quantos creem que somente Jesus pode saciar a nossa fome? Dê um brado de louvor ao Senhor. Aleluia! Presença é real, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. E vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
gratos a Ti. Poder, honra, glória, força e 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 poder. Tempestade está, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível. Vamos, meu irmão, não pare de adorar. É pro Senhor. Abre os seus lábios, começa a dizer palavras de amor a Ele. Você está aqui para prestar um culto ao Senhor. Pai, nós te amamos. Nós estamos aqui, Deus, porque nós amamos a Tua presença, porque nós precisamos da Tua presença. Nós precisamos de Ti, Espírito de vida. Nós precisamos do Teu toque, ó Pai. Nós amamos, Senhor, desfrutar. Nós amamos desfrutar do Teu colo. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és em quem confiamos. Ah, Deus, a nossa alma anseia por Ti. Esse culto é do Senhor. O Senhor tem liberdade. Deus, tira tudo que está no automático. Papai, que seja o mover do Teu Espírito neste lugar. Faça do Teu jeito, da Tua forma. Papai, nós estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, para prestar culto ao Senhor. Tu és soberano neste lugar. O Senhor ruge neste lugar. O Senhor começou e o Senhor não vai parar, porque essa obra é sua, essa casa é sua. Cada um que está aqui, Deus, é seu. Papai, receba a nossa adoração como um cheiro suave, como um cheiro suave nas suas narinas, como um cheiro suave. A nossa adoração tem cheiro de amor, tem cheiro de gratidão, tem cheiro de devoção. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nós queremos derramar tudo aos Seus pés. Há uma promessa linda na Bíblia, talvez o salmo mais conhecido, mas você precisa ler como se o Senhor estivesse falando para você. Você, meu irmão, que procura segurança no Deus Altíssimo,
e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Você, meu irmão, pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Glória a Deus, essa é uma promessa para você que faz do Senhor o seu Salvador. Faça do Senhor seu Salvador. Se abrigue debaixo das asas do Altíssimo. E Ele, a palavra dEle, que não muda, que não falha, que não mente, protegerá você e a sua casa, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo, fiel, justo e bom. Nós te amamos. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Pode se assentar, querido, fique à vontade. Um dia tão maravilhoso, tão lindo, qual nós estamos vivendo. Querido, se você não esteve aqui pela manhã, tivemos o prazer, o privilégio de poder participarmos dos nossos novos irmãos em Cristo. 19 batizandos desceram pelas águas, querido, confessando Jesus como suficiente Salvador da vida deles. Amém? Queria ler um texto com você para nós dizimarmos e ofertarmos na casa de Deus. Está lá em Mateus 23, verso 23. Mateus 23, verso 23. Querido, olha o puxão de orelha que Jesus está dando naqueles escribas, naqueles fariseus. Olha para você ver o que Jesus está dizendo para eles. Mateus 23, 23. Olha Jesus dizendo para eles: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. É tão interessante que Jesus ele vem nos ensinar e vem poder trazer uma correção ao coração daqueles homens, dizendo para eles o seguinte: olha, vocês estão dando o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, vocês estão pegando as menores hortaliças que tem dentro da casa de vocês, estão contribuindo, estão entregando, mas vocês estão esquecendo e deixando de lado os principais preceitos da lei do Senhor: a misericórdia, como ele diz aqui para mim e para você, a justiça e a fé. E aí ele finaliza o versículo dizendo assim: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo, uma coisa que você pratica não pode poder tampar a outra, não pode poder dizer, olha assim, a outra não é importante. Dar o dízimo é importante, mas primeiro vocês precisam entender que praticar a misericórdia, a generosidade, a justiça, a fé é de suma importância.
Então não traga dízimo e oferta se o teu coração ainda não entendeu o que de fato o Senhor quer de mim e de você. Querido, nós vivemos em uma igreja a qual nós temos princípios bíblicos, e essa casa preza pelas Sagradas Escrituras, aonde eu e você, como participantes da obra de Deus, nós dizimamos, nós ofertamos na casa do Senhor, e não é porque uma pessoa quer te obrigar a fazer isso. Você precisa fazer isso de bom agrado do seu coração, sabendo que você está honrando a Deus e está podendo ser um contribuinte na casa do Senhor, para que essa casa continue avançando, o reino de Deus sendo propagado e espalhado por essa cidade e região. Então eu quero essa noite poder te convidar a você dizimar e ofertar nessa casa, com alegria, querido. Se tem pesar no coração, se você acha que você não tem que dizimar, deixa eu te dizer uma coisa, é para Deus que você vai prestar contas disso, não é para mim, é para Deus. E aí o negócio sobe a régua, porque um homem natural, ele não tem muito do que dizer a você, a não ser olhar para as Sagradas Escrituras e dizer assim: dízimo é uma honra ao Deus que nós servimos, dizendo: Senhor, eu sei a quem eu estou devotando a minha vida, se a minha vida toda é sua, Senhor, a área financeira também eu não deixo ela de lado, é o Senhor que me dá o prazer e o privilégio de ser um cooperador da tua obra na tua casa, e ainda o Senhor me deixa ficar com o restante todo para me administrar de uma forma tão saudável e contribuindo para que a casa do Senhor continue honrando o nome dele também na área financeira. Dizime e oferte na casa de Deus com alegria, em nome de Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai apagar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma razão, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, há uma razão, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Estende suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos
porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades aqui na terra. Deus, o Senhor tem sido fiel com a sua palavra, a qual nunca viu e nunca verá um justo e um filho seu mendigar o pão. O Senhor é aquele, Pai, que tem operado maravilhas também na área financeira nas nossas vidas. Obrigado por cada coração dizimista e ofertante na tua casa. Que isso seja para honrar o teu nome e extensão da tua obra aqui na terra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Queria como igreja te conhecer. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Se tiver, levante sua mão, por favor. Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vindo, irmão. Glória a Deus pela vida de vocês. Queremos dar uma salva de palma pela vida de vocês. Vocês são muito bem-vindos a esse lugar, para a glória de Deus. Na frente da cadeira de vocês tem um cartão preto aí. Queria que você pegasse ele. E está escrito Connect, você colocar o seu nome, o seu telefone, e nós entraremos em contato com você e teremos um prazer de poder estar mais perto de você, orando com você e podendo te ajudar naquilo a qual Deus tem nos proporcionado para a glória de Deus. Você está na casa de Deus, isso aqui é casa do Senhor, então fique à vontade em nome de Jesus. Pedi o João para me ajudar ali. João, coloca a Lagoinha News aí, por favor. Preste atenção, querido. Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao nosso Lagoinha News, o informativo que te deixa por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. E hoje eu tenho 4 informações super importantes. A primeira é que o nosso encontro com Deus já tem data marcada. Será em julho, dia 18, 19 e 20 de julho. Então você que tem um interesse, já faça sua inscrição. A segunda informação é que também estão abertas as inscrições para a próxima classe de batismo. Se você tem o interesse de entrar nas águas, entendendo que é morrer para o mundo e viver para Cristo, então entre em contato conosco para você fazer parte desse momento tão especial. A nossa próxima informação, a terceira, é que no dia 6 de junho, às 19h30, nós teremos o nosso culto Shine, o culto de mulheres. Nós vamos receber aqui a ministra Sara Ribeiro, uma bênção. E eu creio que Deus vai falar certamente no seu coração. E para finalizar, está chegando a nossa Legacy Conference, que acontecerá dia 26, 27 e 28 de junho. Será uma bênção. Então fica com esse vídeo, que eu creio que Deus vai falar no teu coração. Mas se não tivermos uma geração que ora, que ame o secreto, estamos fracassados. Mas ainda existe uma geração que queima por Jesus. Aleluia, querido. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palma na nossa Legacy Conferência que está chegando. Você jovem de 0 a 120 anos, você está convidado para nós estarmos aqui louvando ao Senhor e vivendo um tempo maravilhoso, querido. Larissa Tomás, a menina está vindo lá de Criciúma. É uma bênção para poder trazer um louvor abençoado. Davi Barreto, pastor Davi, filho do pastor Lucinho, lá da matriz, da sede. Gesiel Cunha, pastor da Onda Dura em Belo Horizonte, pastor Francis, Lagoinha Music. Nós viveremos um tempo fantástico nessa casa, 26 a 28 de junho, eu e você estaremos aqui para a glória de Deus. E sexta-feira agora, dia 6, tem Shine, gente. As mulheres, essa igreja fica mais rosa, mais florida, as mulheres se reúnem aqui para cultuar ao Senhor, para a glória de Deus. Amém? Queria que você pregasse a sua Bíblia e abrisse ela comigo, por favor, no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 12. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22. Se você é dessa casa, você tem acompanhado que a partir da semana passada nós iniciamos uma série de mensagens e eu quero poder compartilhar ela ao teu coração essa noite, não diferente daquilo que Deus tem nos dado, para que eu e você possamos entender o que eu intitulei, o que Deus trouxe ao meu coração, essa série de mensagens, Deus e a unidade
da sua igreja. Somos uma igreja unida, querido. Vivemos em unidade. Eu quero te ajudar a entender isso biblicamente ainda mais essa noite. Mateus 12, a partir do verso 22, por favor. Preste atenção nessa leitura bíblica. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Jesus curou o homem, meu Deus. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Aqui a gente encerra a leitura, e eu quero poder compreender junto com você. Obrigado, João. É a tecnologia dos meninos, gente, meu Deus. Querido, eu quero poder discorrer um pouco esse texto com você essa noite. Mas antes disso, eu queria que você fechasse os teus olhos e junto nós oraremos ao Senhor. Senhor, nós te rendemos graça, louvor e adoração ao teu santo e poderoso nome. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Não estamos aqui por causa de homens, estamos aqui porque o teu Espírito nos atraiu. A tua palavra, ela liberta, ela cura, ela transforma. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É nela que nós estamos alicerçados, é nela que nós construímos a nossa vida. O Senhor é o direcionador da nossa vida. Senhor, fale conosco essa noite. Eu não preciso te dar liberdade, porque o Senhor é soberano. O Senhor faz como lhe apraz, como o Senhor quer. Então, Senhor, passeie no nosso meio. Incendeie os nossos corações com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, os versículos que nós acabamos de ler, ele está dentro de um contexto a qual, se você ler todo Mateus ali 12, o capítulo 12, vai se iniciar sobre muitas pessoas perguntando se é fato, se é verdade, ou se pode ou se não pode exercer certas coisas no dia de sábado. Querido, eles estavam guardando ainda a velha aliança, dizendo assim: pode trabalhar no sábado, pode comer no sábado, pode fazer o bem no sábado. E até hoje eu vejo de forma errônea muitas pessoas ainda tentando dizer: olha, não se pode fazer nada no sábado, não se pode viver. Pastor, você está falando de uma outra congregação que vive esses princípios. Eu não estou atacando ninguém. Eu estou dizendo que diante da Bíblia, o que a Bíblia me mostra é que Jesus, querido, ele veio mostrar que também no sábado ele operava milagres. Ele fazia o bem, ele curava, ele libertava, ele praticava aquilo que precisava ser praticado em qualquer dia da semana. Pastor, e o que isso tem a ver sobre Deus e a unidade da igreja? Tudo a ver, porque eu quero poder essa noite, junto com você, entender alguns princípios. Jesus, querido, ele está ali num sábado, e a Bíblia diz que eles trouxeram um homem cego, mudo, endemoniado diante de Jesus. A Bíblia diz, querido, que Jesus, ele está fluindo sobre o seu ministério terreno. O Deus Criador dos céus e da terra, ele está passeando pela terra, andando como homem, e ele agora, ele vai recobrar a vista de um cego, ele vai dizer a palavras a quais faz com que o mudo volte a falar. Deus, através da vida do seu filho, está colocando pessoas oprimidas e cativos em liberdade. Deus está operando milagres e maravilhas no meio do seu povo. Andando pela terra, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está transformando vidas, e Ele ainda continua fazendo isso nos dias de hoje. Se você me ouviu dizer pela manhã, nós tivemos pessoas descendo pelas águas, querido, e isso é a maior festa que se vive na terra. Querido, nada do que nós vivemos dentro de uma igreja, se não for para conduzir pessoas ao verdadeiro arrependimento e entregar a sua vida, e eu e você, através do que nós cremos, povoar os céus. Para que estamos aqui? E nós estamos aqui para que vidas e vidas sejam alcançadas.
É para isso que nós vivemos. É para isso que eu e você, como cristãos genuínos, estamos dispostos a gastar a nossa vida. E Jesus, ele estava operando esses milagres. E ele traz esse homem. Ele recobra as vistas. Ele dá fala a esse mudo. Ele expulsa o demônio desse homem. E os fariseus estão se levantando e dizendo: olha lá o que ele está fazendo. Olha lá o que esse homem está praticando. Olha lá esse que vocês estão chamando de o filho de Davi. Querido, aqui é um título messiânico que é só dado a Cristo. Filho de Davi está mostrando que um título a qual só Jesus tinha. Ele era aquele que era a promessa, e ele veio, e ele encarnou, e ele viveu tudo o que ele precisava viver aqui na terra. Então Jesus, andando pela terra, ele está curando. E os fariseus estão se levantando e dizendo: olha o que ele está praticando, olha o que ele está fazendo, ele está expulsando demônios por Beelzebu. Querido, eu quero poder te trazer algo ao teu coração, uma palavra tão pastoral. Sempre haverá pessoas contrárias e críticas sobre aquilo que eu e você estamos dispostos a viver para Jesus. Sempre haverá, querido. Infelizmente, o mundo caído, ele não coopera com as coisas de Deus. Pelo contrário, ele vai contra aquilo que eu e você cremos no nosso coração. Se você não sabe, eu quero poder te trazer um alerta. Eu e você não somos bem vistos aos olhos de um mundo caído como esse. Um cristão genuíno, ele não é tão agradável e palatável quanto muitos acham que é. Querido, hoje ser um cristão genuíno não é apenas algo que muitos estão achando que é um status maravilhoso. Deixa eu colocar na minha rede social que eu sou cristão, e Deus está olhando e está dizendo assim: filho, o teu posicionamento como um cristão genuíno, ele denuncia muitas práticas diante de você. E Jesus, ele está curando, e os fariseus estão se levantando e estão dizendo: olha lá o que ele está fazendo, olha lá o que ele está praticando. Sempre haverá pessoas contrárias sobre aquilo que é a obra redentora de Cristo na terra. Mas deixa eu te dar uma boa notícia diante da Bíblia: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que está pautada em Jesus Cristo. E eu e você não retrocederemos, nós avançaremos para conquistar tudo aquilo que Ele nos deixou. Nós não retrocederemos, querido. Nós não pararemos e viveremos as promessas do Senhor para a glória de Deus. E os fariseus, eles estão dizendo: Jesus, esse homem que vocês estão chamando de Messias, o povo a qual está vendo o que ele está fazendo, ele está expulsando demônios através do poder de Beelzebu. Pastor, me ensina isso aí um pouquinho. Eu quero de forma rápida poder te ajudar a entender. Beelzebu, querido, era conhecido como o maioral dos demônios. Aquele a qual que também era um demônio, a qual a Bíblia vai chamar de maioral dos demônios. Na velha aliança, os povos antigos hebreus chamavam esse demônio parecido com o deus cananeu, o Baal, a qual muitos adoraram. E Jesus está dizendo assim: preste atenção numa coisa, fariseus. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, o que é o cerne dessa mensagem que eu quero trazer ao coração de vocês. Jesus, querido, no verso 25, eu quero que você coloque os teus olhos, por favor, no verso 25. A Bíblia diz assim para mim e para você: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está olhando para os fariseus e está dizendo para eles: vocês não entenderam. Vocês estão pensando, e eu sou aquele que sonda pensamento e corações. E essa noite, querido, eu não consigo saber o que passa na tua mente ou no teu coração, mas o Jesus Cristo, a qual eu e você servimos, Ele sonda pensamentos e corações. E Ele está sondando o pensamento dos fariseus e está olhando e está dizendo: vocês não entenderam. Vocês estão dizendo que eu expulso demônios através do poder de Beelzebu. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: Satanás, ele não é burro, ele não é bobo. Querido, Jesus está dizendo assim: todo reino dividido, ele ficará
deserto? Como eu posso expulsar um demônio através de um outro demônio? Como um demônio pode ir contra o seu próprio povo? Como pode, querido, um demônio, Belzebu, o maioral dos demônios, expulsar os próprios demônios? Jesus está dizendo para aqueles fariseus: vocês não entenderam o que eu quero mostrar para vocês na terra, a força que tem a unidade. Até Satanás, querido, ele sendo o maior promovedor de divisão, ele não é bobo o suficiente para querer que o seu grupo seja dividido entre eles. E Jesus está mostrando isso. Jesus está dizendo para eles: se um reino for dividido, ele ficará deserto, ele será seco, ele estará em uma grande escassez. Olha para um deserto, querido, não se tem uma perspectiva tão bela de vida. Querido, o deserto está falando sobre sequidão, deserto está falando sobre escassez, deserto está falando sobre algo que vai ser desabitado. Jesus está dizendo: se um reino for dividido, ele ficará desabitado, ele não continuará da maneira firme como está. E ele continua dizendo: se uma cidade ou se uma casa viver em divisão, ela não subsistirá. Pastor, que palavra é essa? Ela não ficará em pé, ela não permanecerá da mesma forma. Então deixa eu te dizer uma coisa para você: reino dividido não prospera, casa dividida não tem prosseguimento, igreja dividida ela não avança. Eu e você fomos chamados para sermos unidos pelo sangue de Jesus, que uniu eu e você numa família da fé. Jesus está dizendo: toda casa dividida ela não subsistirá, ela não continuará firmada. Querido, eu disse pela manhã e eu não vou entrar nos detalhes, mas talvez você viu durante essa semana tentando romantizar em todas as redes sociais o fim de um casamento, de uma aliança, dizendo: não, vamos ser os melhores amigos. Não tente romantizar aquilo que é uma destruição, não tente maquiar aquilo que de fato, querido, é uma ruína. Jesus está dizendo: se há divisão, está fadado ao fracasso. Se há divisão, já se perdeu aquilo que de fato precisava viver. Oh, querido, não existe essa coisa que casa dividida, olha, o marido vive de um jeito, a esposa puxa para o outro lado e tá bem, vamos tocando a vida. Não, querido, tem que ter unidade. A igreja também tem que andar em unidade, tem que saber que eu e você fomos chamados para andarmos juntos, vivendo o mesmo propósito de Deus. Sabe por quê? Porque quando olhamos para Mateus 7, uma parábola que Jesus vem contar, ele diz assim, que existe dois tipos de pessoa. Existe dois tipos de pessoas que ouvem a palavra, mas tem o prudente. Qual é o prudente, pastor? Que está em Mateus 7. O prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. E o que ele faz? Ele constrói a sua casa. Isso aqui não é algo que eu e você moramos, isso aqui é a construção da nossa vida. O homem prudente que ouve as palavras e põe em ação e pratica aquilo que foi ouvido, querido, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, subiram as torrentes, bateram o vento, deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque ela estava construída sobre a rocha. Mas também tem o tolo. E qual é o tolo? Aquele que só ouve as palavras e não pratica. Meu querido, e eu anotei algo que eu quero trazer ao teu coração. A falta de prática e aplicação da palavra uma vez ouvida leva o homem a construir a sua vida em terrenos movediços. Preste atenção. A falta de prática e aplicação da palavra uma vez ouvida leva o homem a construir a sua vida em terrenos movediços, com totalmente instabilidade, querido. Tem pessoas construindo a tua vida em um terreno totalmente instável. Pastor, me dá um exemplo de um terreno instável? Eu te dou. Se uma pessoa acha que a solidez da vida dele está pautada na sua vida financeira, imagina o dia que ela não tiver mais dinheiro. A vida dela então está fadada ao fracasso. E eu e você precisamos entender uma coisa, querido: a prática nos conduz ao fundamento estável e à unidade chamada rocha inabalável, Cristo Jesus. A prática e a ação de uma vida, querido, que ouviu as palavras do Senhor e colocou em prática,
nos conduz a construir a nossa vida numa rocha inabalável chamada Cristo Jesus. Querido, uma pessoa, ela pode viver tantas adversidades na vida, mas se ela tem Cristo, ela sabe aonde a vida dela está construída, ela sabe aonde ela está alicerçada, ela sabe aonde a casa dela, eu estou falando de vida, está plantada. E eu e você, como cristãos genuínos, precisamos entender que Deus, querido, Ele nos conduz a uma vida de unidade, ouvindo a palavra e colocando em prática. Precisa praticar o que se ouviu, precisa viver em prática daquilo a qual foi ministrado. Então Jesus está dizendo: fariseus, vocês não entenderam. Até mesmo Satanás, ele sendo o maior provedor, o promovedor de toda divisão, ele não é bobo de querer que o seu reino esteja dividido. Como eu posso expulsar um demônio através do poder de próprio demônio? Eu expulso através do poder que Deus, o meu Pai, concebeu a mim. E eu estou operando milagres e eu estou operando cura no vosso meio. E mesmo assim vocês não estão aptos a poder viver tudo isso, porque vocês não entenderam a unidade. Não entenderam a unidade. Eu quero poder te mostrar a força que existe na unidade. Gênesis capítulo 11, versos 5 e 6, por favor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 11, versos 5 e 6. Vamos ler juntos, gente. Gênesis 11, 5 e 6. Vamos ler a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: isso é a construção da Torre de Babel, querido. Gênesis 11, verso 1 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviremos-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Verso 5, por favor, agora. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Preste atenção no 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Preste atenção. Esse povo, eles começaram a se unir. Eles estão vivendo uma unidade. E eles agora estão construindo uma torre tão alta que eles queriam que tocasse o céu. E eles estão dizendo assim: quando nós acabarmos de construir, o nosso nome será celebre, o nosso nome será exaltado, o nosso nome será conhecido. Nós diremos que fomos nós que fizemos isso. O nosso braço será tão forte que nunca ninguém conseguirá resistir ao que nós estamos vivendo. Aí Deus desce e chega no meio daquele povo. E a Bíblia diz para mim e para você, se continuarmos lendo o versículo, que Deus começa a confundir a linguagem daquele povo, a ponto dele se espalhar. Por quê, pastor? Porque aquilo não era bom? Não, querido. Havia uma unidade entre eles e uma força maravilhosa, mas com o objetivo errado. Então existe força na unidade, mas Deus está mostrando assim: se existe força na unidade, até para aquilo que é ruim, imagina quando a minha igreja começar a viver em unidade, pregando o evangelho, sendo generosos, amor em evidência, espalhando o que eu vim fazer na terra. Se aquilo que é ruim é tão forte em unidade, imagina aquilo que é bom viver nos propósitos meu aqui na terra. Oh, querido, uma igreja unida, uma igreja vivendo a unidade, uma igreja impactada por aquilo que Deus está fazendo na minha e na sua vida, nós viveremos os propósitos de Deus aqui na terra. Pastor, quem prega aqui na igreja são os pastores. E quem disse que o objetivo do evangelho
é pregação só num altar. Quem prega para o teu vizinho é você, crente. Quem vive é o que Deus chamou você para viver no teu trabalho é você. Então eu e você precisamos ter o mesmo objetivo, o mesmo coração e a mesma intenção. Não é sobre um lugar que se prega, é sobre um coração depositado naquilo que Deus quer fazer. Dizendo assim, não precisa de um pastor ir lá no meu trabalho, eu mesmo me levanto como um cristão e eu prego o evangelho nesse lugar que Deus me plantou. Querido, é a unidade. Eu já disse uma vez uma frase aqui, o que eu ouvi de um pastor há uns anos atrás. A igreja que vai impactar o mundo não é aquela cheia no domingo, é aquela que se espalha numa segunda-feira. É aquela que anda de bairro a bairro, é aquela que aonde está trabalhando, o lugar a qual está dentro da casa, a vizinhança seja impactada por aquilo que eu e você carregamos. Uma unidade de fazer os céus povoados. Eu e você, unidos pela palavra de Deus, nós viveremos o que Deus tem para nós. Existe força na unidade, querido. Olha, esse povo da Torre de Babel tinha muita força, tinha um poder maravilhoso, mas com o objetivo errado. Imagina a igreja andando unida. Imagina eu e você, como temos células espalhadas por toda a cidade, região aqui nossa, células dessa igreja, querido, de dia após dias, durante a semana, pessoas estão se reunindo nas casas para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas, bairros estão sendo impactados, querido, vizinhança está sendo totalmente transformada por uma casa que abriu as portas para a pregação do evangelho. E talvez, se você não sabe, talvez tenha um GC, uma célula na rua da tua casa, e você ainda não tem participado daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Amém? Mas a unidade, ela precisa ser compreendida de forma organizacional. Preste atenção, querido, tem um versículo que nós amamos repetir. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Só que isso está dentro de um contexto. Esse verso está dentro de um contexto bíblico. E eu quero poder trazer esse contexto ao teu coração essa noite. Isso está dentro de Mateus 18. Isso é verso 20, mas olha a partir do verso 15, por favor. Olha o que a Bíblia vai nos orientar. Para falar sobre unidade. Verso 15, Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Conversa com ele, exorta ele, trate ele de uma maneira que vocês entrem em comum acordo. E o verso 15 continua dizendo: se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Verso 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo 2 pessoas, que para pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Verso 17: se ele não os atender, dize à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pastor, me ajuda a entender isso aqui, te ajudo. Se um irmão pecar contra ti, a Bíblia está dizendo assim: vai você e arguí-lo contra ele. Comece a exortá-lo e entre em comum acordo, vocês dois, a ponto dele dizer assim: errei, pequei contra você, eu te feri e tudo, eu estou ouvindo e estou disposto a mudar. Se teu irmão te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas ele não quer ouvir, ele quer continuar da maneira como ele está. Então chama 2 ou 3 testemunhas e vai diante dele e expõe a situação, dizendo: irmão, vamos nos acertar, irmão, vamos viver em comum acordo. Se ele te ouvir, você e as 2 testemunhas, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouviu, leva para a igreja. Pastor, é para me chegar aqui, você vai trazer uma pessoa aqui no púlpito e vai apresentar para toda a igreja? Não, querido. O contexto ali está falando sobre um corpo eclesiástico de liderança, mas estende as tendas, não fique só entre você, seu irmão, ou 2 pessoas, chame mais pessoas da igreja e diz assim: a situação é essa, se o teu irmão te ouvir, ganhou o teu irmão. Se ele também não quiser ouvir as pessoas da igreja, trate-o como um gentil e publicano. Gente, isso é muito sério.
Isso é muito sério, porque no nosso tempo, nós precisamos entender, querido, que unidade faz parte da fé cristã. E uma pessoa que tem Deus no coração, querido, não importa se ela errou ou não, ela tem que estar disposta a perdoar e viver em comum acordo um com os outros em irmão. E aí o verso 18 diz assim: em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, quer porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Aí chega o verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Entendeu esse versículo? Esse versículo não está falando só de 2, 3 pessoas reunidas. Esse versículo está dizendo que aqueles que estão reunidos em concordância com o mesmo coração daquilo que Deus liberou, aí o Senhor habita no meio deles. Eu e você, como igreja, precisamos viver em unidade, querido. Em nome de Jesus, que no nosso meio não haja isso. Mas se você tem alguma coisa contra o teu irmão, é a Bíblia que nos orienta. Antes de você trazer a tua oferta, vai e conserte com o teu irmão, e depois traga a tua oferta ao altar do Senhor. Deus quer mais a unidade da sua igreja do que aquilo que a igreja pode fazer com as suas mãos. Deus ama mais o seu povo unido do que um povo que quer viver só olhando para o seu próprio umbigo. Ô querido, ser crente não dá para olhar para o lado como você está e não se preocupar com a vida que está do teu lado. Como você não se preocupa se você tem um anseio no coração de passar a eternidade ao lado dessa pessoa que está do seu lado? Se você e eu andamos e anseiamos em viver uma vida eterna com Deus, como nós não amaremos aqueles que estão do nosso lado? Eu vejo muito crente dizendo assim: pastor, não, se disser para mim, não vou dizer pastor não, se disser para mim, a gente vai conversar, e vamos dizer, peraí, vamos nos alinhar diante da Bíblia. Mas eu vejo pessoas dizendo: não, fulano na igreja, eu não gosto dele não, eu não quero nem ver ele. Meu Deus, como você vai viver a eternidade ao lado dessa pessoa? Já parou para pensar? Deus e a unidade da sua igreja. E existe mover na presença, existe mover e presença de Deus em meio à unidade. Me mostra isso, te mostro. Querido, a Bíblia vai dizer em Atos 2, que todos estavam reunidos no final da festa de Pentecoste, e veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e línguas repartidas como de fogo foram liberadas sobre aquele povo. Só que antes que houvesse esse mover de Deus, antes que houvesse Atos 2, tem Atos 1. Atos 1,14 diz para mim e para você: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa essa noite: a unidade antecede o que os céus está para liberar. Unidos com o mesmo objetivo e coração, nós viveremos as promessas que Deus tem para liberar sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia está dizendo que eles unânimes em oração, e depois em seguida Deus liberou o teu Espírito para que enchesse todos eles. A unidade antecede aquilo que os céus têm para liberar, querido. Eu e você, vivendo em unidade, seremos impactados por aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Amém? A glória de Deus, ela se manifesta em meio à unidade. Eu quero te mostrar isso em Êxodo 25. Você está em Gênesis, passa mais um livro aí, Êxodo 25. A glória de Deus se manifesta em meio à unidade. Êxodo 25, por favor. Êxodo 25, verso 17. Isso aqui é uma ordenança de Deus a um homem chamado Moisés, na construção de todo o tabernáculo e diante também da construção da Arca da Aliança. Querido, Êxodo 25, 17 diz assim: farás também
um propiciatório. O que é propiciatório, pastor? A tampa da Arca da Aliança. Aquilo que ia em cima da Arca da Aliança. Se você não conhece a Arca da Aliança, eu te convido a você poder olhar uma imagem na internet e você vai conhecer. Querido, é a tampa que ficava em cima da Arca da Aliança. Um caixote feito de madeira, todo revestido de ouro, a qual Deus depositaria ali o que ele disse para Moisés. E ele está dizendo: Moisés, constrói o propiciatório, uma tampa que vai em cima. Vamos continuar a leitura. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fará 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte. Ô João, se você conseguir achar uma imagem aí da Arca da Aliança, deixa aí para mim separado, por favor. Verso 19: um querubim na extremidade de uma parte, e outro na extremidade da outra parte, de uma só peça, com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltadas um para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Preste atenção. Deus está dando uma ordenança para Moisés. Moisés, quando você construir a arca, você vai construir um propiciatório, uma tampa para ela. Mas você vai fazer uma coisa nessa tampa. Você vai construir essa tampa e você vai colocar um querubim de um lado e um querubim de outro lado da tampa. Só que, Moisés, o que eu estou dizendo para você é que essa tampa, você não pode pegar um querubim e você não pode soldar ele. Você não pode fixar ele depois. Ele tem que ser fundido com o mesmo material da tampa. Ele será feito de uma só peça, e assim você construirá a tampa. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que eu e você precisamos entender que o mover de Deus e a glória do Senhor se manifesta em meio à unidade. Querido, aonde a Shekinah, a presença de Deus vinha, era naquele propiciatório, e dizendo assim: se existe só um material, se existe uma unidade, a minha presença se faz presente ali no meio, a minha glória invade aquele lugar. E aí Moisés constrói o propiciatório, uma tampa. Achou aí, João? Não, vai aí, amém. Querido, essa tampa de um só material, constrói a tampa e funde um querubim de um lado e funde um querubim do outro lado, e eles ficarão um de frente para o outro, uma só peça sendo fundida. Aonde há unidade de algo que eu estou instituindo, a minha glória habita naquele lugar. A minha glória se move naquele lugar. Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender. A unidade, querido, faz com que a glória do Senhor se mova no nosso meio. Uma igreja viva, uma igreja andando em unidade. A glória do Senhor habita no nosso meio, querido. Habita no nosso meio. E aí nós passamos a entender que eu e você, vivendo em unidade, o mover e a glória de Deus chega diante de nós, amém? E aí o querubim está um de um lado, e o querubim do outro lado. Eles estão com as asas estendidas, e eles estão levemente inclinados para o propiciatório, olhando para o propiciatório, mas com o olhar, olhando um também para o outro. Pastor, o que isso tem a ver sobre unidade? Querido, eu passo a entender uma coisa junto com você. Quando um querubim está olhando diretamente um para o outro, os olhares se cruzam, me mostra que eu e você, como crente, a gente tem que ter olho no olho, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter clareza. Entre eu e você, querido, não pode ver olhar desviado. O que eu falo com você tem que ser olho no olho, tem que ser reto, dizendo assim: eu sou um homem de Deus, tu és um homem de Deus, e eu creio que Deus nos plantou para viver em unidade é verdade. Querido, para pensar uma coisa. Uma das primeiras coisas que acontece quando uma pessoa está em desacordo é ela desviar o olhar. Não gosto de fulano ali, fulano que está ali, está chegando, eu não quero nem ver, eu vou virar o rosto.
Crente não tem isso não, querido. Crente olha olho no olho, crente tem clareza, crente está de frente um para o outro dizendo assim, entre a minha e a sua vida, a clareza, a verdade. Querido, se tem uma coisa que o crente precisa viver, é na verdade de Deus, dizendo eu olho no teu olho, e o que sai da minha boca é o que Deus plantou no meu coração. Então o que eu falo, você precisa acreditar, porque eu sou filho daquele a qual me plantou na terra para ser um homem andando na verdade. Tem que ter olho no olho. Coloca aí, João, por favor. Olha aí, querido. É isso. O propiciatório fundido de uma só peça, e Deus vem habitar com a tua glória ali no meio da sua unidade, e está um de frente para o outro dizendo, nós sabemos que a glória de Deus está aqui, e eu olhando para você, existe verdade na minha vida, existe o que eu estou vivendo em Deus, e a glória do Senhor se move naquele meio. Obrigado, João, glória a Deus pela vida de vocês, pego de surpresa aí. Existe mover de Deus em meio à sua unidade. Eu creio, querido, numa igreja unida a cada dia, eu e você amando as coisas do Senhor, para a glória de Deus. Pastor, me mostra que tem força na unidade. Te mostro diante da Bíblia. Deus vai chamar um homem chamado Josué, vai dizer para ele, Josué, eu tenho uma terra para ser conquistada chamada Jericó, eu quero dar essa terra para o meu povo. Josué, faz uma coisa, pega o povo, e eu estou te dando uma missão, Josué. Josué, faça uma coisa, pega 7 sacerdotes, coloca as trombetas, chifres de carneiros na mão dele, e os 7 irão à frente. Josué, faça outra coisa, pega a arca da aliança, e coloca aqui para que os outros sacerdotes a conduza, a carregue. Josué, pega aqueles que são guerreiros e coloca eles na retaguarda, guardando ali o povo que vinha atrás, e eles com a espada desembainhada. Josué, mas o povo todo, eles também terão que ter uma parcela naquilo que eu estou para fazer. Josué, comece dando uma volta na cidade. Josué, quando chegar no 7º dia, Josué, vocês vão fazer uma coisa, eu mandarei com que você ordene aquele sacerdote que toque a trombeta e que o povo todo dê um grito, e através do meu poder operando, eu colocarei aquelas muralhas no chão. Então entenda uma coisa, igreja do Senhor, querido, tinha 7 sacerdotes levando trombeta, tinha outros carregando a arca da aliança, tinha outros com a espada, e tinha a multidão disposta a gritar. Não importa se você carrega a trombeta, não importa se você carrega a arca, não importa se você leva a espada ou se você grita, um mesmo só objetivo e um só mesmo coração, fazer com que a promessa de Deus libere acesso para mim e para você. Não importa se grita, não importa se é pastor, não importa se vive em outro ministério, não importa, querido, precisa ter o mesmo coração e o mesmo objetivo, acessar as promessas que Deus já liberou para o seu povo. Ô Josué, não importa se ele anda com a trombeta, não importa se ele tem espada, não importa se ele é da intercessão, não importa se ele é da diaconia, não importa se ele é do louvor, não importa se você é o pastor que está pregando, importa que vocês estejam unidos com o mesmo objetivo, fazer o meu nome engrandecido em meio ao povo. Tem que andar em unidade, querido, tem que andar em unidade. Uma igreja unida, a glória de Deus se manifesta em meio ao seu povo. Glória a Deus, querido. O poder de Deus em meio à unidade nos garante conquista e acessos a promessas. Obrigado, Isnaldo, pela tua unidade. Obrigado pelo teu coração de servo. Amém? Essa é a igreja do Senhor, querido. E eu quero passar para um outro verso aqui com você, que está lá em Mateus 12, que nós lemos. E quero poder ler o verso 46 com você. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Por qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Preste atenção numa coisa. Jesus está dentro de uma casa ensinando. Jesus está dentro de uma casa liberando palavras dos céus. Jesus está com uma multidão dentro de uma casa e chega Maria e os irmãos naturais de Jesus. Se você não sabia que Jesus tinha irmão natural, estou te dizendo agora. Mas Maria só teve filho depois que Jesus foi concebida, amém? É virgem, até a chegada de Jesus. Depois teve outros irmãos. Querido, a Bíblia está dizendo que uma pessoa chega e diz: Jesus, o negócio é o seguinte: a tua mãe e os teus irmãos e irmãs estão lá fora e querem falar com você. Ele diz: ah é? Ok. Mas deixa eu começar a ensinar uma coisa para vocês, a qual você me trouxe a notícia. E eu quero essa noite aqui, querido, junto com você, entender uma coisa. Querido, o mensageiro, a pessoa que chega, diz assim: Jesus, ele tá lá fora, a mãe e os irmãos, e eles querem que você vá lá atender. Eles querem que você vá lá falar com eles. Querido, passa a entender uma coisa: quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo dentro. É por isso que eu e você precisamos a entender uma coisa: aquilo que Deus está fazendo dentro, aonde Ele está habitando, eu e você somos participantes disso. Mas existem muitas pessoas, e agora entenda uma coisa, que estão se dizendo família de Deus, mas querem viver fora da casa a qual Deus está operando. Existe muita gente dizendo: eu sou filho de Deus, olha, eu sou aquele que eu sou família de Deus, mas eu não quero viver em comunhão com vocês, eu quero ficar do lado de fora. E deixa eu poder te trazer uma coisa preocupante ao nosso tempo. Existem uns dados, eu fui ver essa semana estudando essa passagem. Esses dados é uma pesquisa que foi finalizada em março desse ano, que diz que 8% da população brasileira, eles estão se chamando, se intitulando de desigrejados. O que é isso, pastor? Aqueles que estão dizendo assim: eu sou de Deus, mas eu não preciso estar em comunhão com a igreja. Eu sou a igreja e pronto, acabou. Eu fico lá em casa sozinho. Eu fico vivendo a minha vida sozinho. E quando eu olho para a Bíblia, querido, o Salmo 133 vai dizer: como é bom e agradável viverem os unidos os irmãos. Querido, entenda uma coisa: não dá para viver uma vida cristã longe do corpo de Cristo na terra. Não tem como um membro de um corpo viver totalmente separado daquilo. E as pessoas estão olhando hoje, estão dizendo: eu até posso dizer que eu sou cristão, mas eu não quero estar em comunhão com o povo lá na igreja. Gente, eu não estou dizendo que Deus só se move dentro da igreja. Ele também se move dentro do teu carro, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro do teu quarto. Mas entenda uma coisa: comunhão e unidade faz parte daquilo que Deus estabeleceu na terra. Jesus então agora ele vai dar uma resposta à pessoa que trouxe a notícia, dizendo: eles estão lá fora. Deixa eu dizer uma coisa, e quando eu lia esse texto alguns anos atrás, um tempo, eu pensei: meu Deus, Jesus desfez de Maria e dos seus irmãos. Jesus está dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele diz assim: eu estou olhando, e eu estou apontando a mão, e estou dizendo que dentro dessa casa, Jesus está dizendo, quem faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Você que trouxe a notícia, vai lá dizer para Maria e para os meus irmãos que eu não estou desfazendo da minha família natural. Maria, eu sou grata, eu sou muito grato ao que você fez. Você cuidou de mim. Maria, você aceitou aquilo que era a proposta de Deus através do seu anjo Gabriel, que disse que você geraria aquele que era o ente querido de Deus. Maria, obrigado. Maria, obrigado por você me alimentar. Meus irmãos, obrigado por eu passar um tempo sendo cuidado na casa junto com vocês. José, eu acho que você não está mais aqui no nosso meio, mas obrigado por você ter me ensinado a carpintaria. Mas diz para Maria e para os meus irmãos naturais que eu não vim só constituir uma família natural, eu vim criar uma família celestial. E todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é mãe, irmão e irmãs. Eu não tenho só você, Maria, e os meus irmãos naturais. Eu vim levantar uma família da fé, a qual Deus me trouxe até a terra. O meu Pai fez que através
através da minha obra salvífica, eu pudesse comprar todos com o meu sangue. Está dizendo, que você que trouxe a notícia, ô mensageiro, diz lá para eles que estão lá fora, que eu honro a vida deles, mas eu vim estabelecer uma família celestial. Eu vim aqui na terra para estabelecer uma família celestial. E eu quero poder te pedir que você fique em pé, por favor, para a gente caminhar para o final. O louvor vir aqui me ajudar. Querido, olha o verso 50, por favor. Olha Jesus dando a resposta para esse homem. Verso 50, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Preste atenção numa coisa, igreja. Deus e a unidade da sua igreja, preste atenção no que eu vou dizer. O que nos faz da mesma família não é o sangue que corre em nossas veias iguais da mesma família. O que nos faz da mesma família é o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O que nos faz da mesma família não é eu olhar e dizer assim, você é do meu sangue natural e da mesma família. O que nos faz família de Deus, Deus veio instituir através de Jesus uma família celestial. Dizendo aqui, o que te faz família não é só você ter um sangue, você pode ser de família natural diferente, mas eu vim na terra para te comprar com alto preço, e o preço de sangue. Querido, eu e você fomos totalmente inseridos na família de Deus. Quem de fato aceitou Cristo Jesus na vida dele e disse, Senhor, eu te reconheço. Senhor, eu te reconheço que através da tua obra salvífica o Senhor me encontrou. Pastor, me mostra isso na Bíblia. Te mostro, Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, Deus, ele só tinha um filho. Você já me ouviu dizer isso aqui várias vezes nessa igreja. Não, pastor, todo mundo que anda pela terra é filho de Deus. Diante da Bíblia, não. Deus, ele só tinha um filho, chamado Jesus Cristo. Me mostra na Bíblia, te mostro, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é apenas único. Mas ele, depois de ele vir na terra, morrer a minha e a sua morte, e pagar pelos meus e pelos seus pecados, ele sai da posição de unigênito, e ele se torna o primogênito, o primeiro de muitos irmãos. Querido, Jesus, ele veio na terra, constituiu uma família celestial. É por isso que ele está dizendo em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim. Porque eu vou para o céu, e quando eu voltar para o meu Pai, eu preparei muitas moradas, aonde vocês estarão comigo. Ele veio, querido, estabelecer uma família celestial. E quando nós olhamos para a Bíblia, esse que era o unigênito, ele se torna o primogênito, o primeiro de uma nova raça, o primeiro de uma nova família. É por isso que nós nos cumprimentamos, paz, irmão, porque através da obra de Jesus, ele deu a mim e a você a oportunidade de ser família de Deus. Pastor, encerra aí para a gente poder entender o que é a unidade, e nós somos família de Deus. Encerro. Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reinos e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Não importa a nacionalidade terrena que você tem, se você e eu cremos em Jesus Cristo, nós somos da mesma família, querido. Deus nos inseriu na mesma família para nos dar o mesmo destino, a vida eterna. Deus nos inseriu na mesma família para nos dar o mesmo destino, a vida eterna ao lado dele. E quando eu e você passamos a entender isso, nós passamos a crer que a eternidade
é algo que Deus preparou para mim e para você. Como família da fé, Deus e a unidade da sua igreja, querido. O reino dividido, ele não prospera. Todo reino dividido, ele ficará deserto. Toda casa dividida, ela não subsistirá, mas ela viver numa unidade, a força de Deus, a glória de Deus habitando, e uma igreja unida, e uma família da fé, comprometida com o reino de Deus, nós viveremos as promessas do Senhor. Viveremos a promessa, e eu quero te fazer um convite essa noite. Eu queria entrar aqui nesse ponto. Talvez, querido, já tem muito tempo que você está nessa casa, e você até hoje não se envolveu em nada que essa casa vive. Eu quero te fazer um convite para você guardar no teu coração e dar um passo diante do que Deus está te chamando. Não viva fora do mover de Deus. Não viva, querido. Se você não sabe, nós temos 20 ministérios dentro dessa casa. Mídia, diaconia, eu vou esquecer se eu for falar todos. Mas dentro disso, não é possível que você até hoje não tenha entendido um chamado de Deus no seu coração. Shine das mulheres, Hero dos homens, Casa Kids para as crianças, Link, Rocket, pré-adolescente, adolescente, Legacy, juventude, Follow para poder você servir na mídia, louvor, querido, área de ensino da igreja, o som para você ajudar, querido, tantas coisas, intercessão, diaconia para você servir. Não tem como uma pessoa viver fora da unidade que Deus está plantando na sua igreja. Querido, lá dentro de ministérios nós somos cuidados, dentro de ministérios nós somos acompanhados. Pastor, você está falando isso só para mim se envolver no ministério? Eu quero que você esteja ativo no corpo de Cristo, andando em unidade, sabendo aonde Deus está nos conduzindo, e aonde há unidade, a glória de Deus se manifesta. Amém? O louvor vai tocar uma canção. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele está te chamando para uma unidade com Ele, em nome de Jesus. Se você ouviu essa palavra agora, será que você pode dar a mão para o seu irmão que está ao seu lado? Como em unidade, vamos declarar e vamos ministrar esse louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Querido, de olhos fechados e de mãos dadas nós vamos orar. Mas se essa palavra falou ao teu coração, preste atenção numa coisa que o céu está dizendo a você agora. Talvez até hoje você não tenha entendido que Deus quer te inserir na família da fé, que Deus quer te fazer família dele aqui na terra.
e preparar como Ele foi preparar a morada para você na eternidade. Talvez você já tenha participado de tantos cultos, quer seja aqui ou em outro lugar, mas você não tem entendido que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: você precisa me confessar, você precisa viver os meus planos, você precisa se entregar a mim, para que eu me revele a ti a cada dia, faça morada no teu coração e te conduza a viver os meus planos e projetos aqui na terra. Querido, e diante do Senhor que nos trouxe aqui essa noite, eu queria poder te perguntar, da parte de Deus, há no nosso meio alguém que confessa Ele como Senhor e Salvador? Não era da família e quer ser da família de Deus agora? Se há, querido, eu queria que você levantasse as suas mãos. Há no nosso meio? Se você, querido, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Aleluia! Tem mais, gente, tem mais, glória a Deus! Aleluia! 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 Estende suas mãos, querido, vamos orar agradecendo pela vida do nosso irmão. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por inclinar o coração dele a viver os teus projetos, os teus sonhos. Pai, escreve o nome dele no livro da vida. Oh Pai, é mais um que chega para a família da fé, aquele que foi inserido no teu corpo. O Senhor se faz presente na vida dele. Pai, apague todo o passado, que a partir de hoje ele venha viver uma novidade de vida, venha viver o sobrenatural do Senhor todos os dias. Nós o abençoamos, abençoamos o nome, o sobrenome, a casa, o emprego, a saúde, tudo a qual ele vive aqui na terra, esteja debaixo dos teus cuidados e da tua obra redentora na cruz do Calvário. Assim nós louvamos ao Senhor e nós te agradecemos, porque tem festa no céu. Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. E se tem festa no céu, tem festa aqui na terra, em nome de Jesus. Meu amigo, eu vou contar até 3, cara. Eu queria te apresentar uma família da fé. Está disposto a andar com você, caminhar com você, segurar na tua mão e viver unidos para aquilo que Deus te chamou a viver, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. 1, 2, 3, olha para trás da família do café aqui. Aleluia! 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 Os meninos ajudam ele ali, tomar o nome dele, bater um papo, orar com ele, pela glória de Deus. Querido, há uma frase, aquela que você conhece: sempre será sobre vidas. É por isso que estamos aqui, para a glória de Deus, amém? As mulheres, sexta-feira tem Shine, e dia 26 e 28 de junho, o mês que está se iniciando hoje, nós teremos Legacy Conferência, para a glória de Deus. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces eternas consolações do Espírito Santo seja com a igreja que é dele, que ele comprou com alto preço, o preço de sangue, em nome de Jesus. Vai viver uma unidade, vai viver a melhor semana da tua vida. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.